Novidade nas ferramentas de IA para você que trabalha com design ou está procurando uma ferramenta para remover fundo, apagar algum objeto ou uma pessoa das suas fotos, criar mockups usando inteligência artificial, gerar imagens usando IA, e essa função é muito legal, porque além de gerar as imagens, você consegue alterar elas, você ainda consegue vetorizar imagens, tudo isso de forma online e com uma versão grátis. Então acompanha todo o vídeo que eu vou te mostrar essas principais funções, e lá no final do vídeo ainda eu te mostro como usar essa IA para criar um logo com inteligência artificial e vetorizá-lo. E essa ferramenta é o Recraft. Como qualquer outra ferramenta, você vai precisar criar a sua conta. Aqui eu já tenho um login criado, mas você pode utilizar a sua conta do Google mesmo, vincula as informações e é bem rapidinho. Entrei na minha conta e essa vai ser a página inicial. Esses daqui já são alguns projetos que eu estava mexendo, mas vai aparecer aqui as principais funções dessa ferramenta. E ela é uma ferramenta que tem uma versão grátis para você utilizar, mas também tem alguns planos pagos. Então aqui eu estou na versão gratuita, que eu consigo utilizar ela até 50 créditos por dia. E a partir desse limite passa para versões com planos pagos. Aqui tem todas as informações, depois você pode olhar com calma. Aqui em cima tem um menuzinho, em projetos vai aparecer aqui essa aba, que é onde vai ficar os projetos que eu já fiz com a ferramenta, e também alguns atalhos aqui de algumas funções da ferramenta. Aqui em cima, em comunidade, você consegue ver o que os outros usuários estão criando. Se você clicar em cima da imagem, inclusive, você consegue aqui ver o prompt, o comando de texto que foi utilizado para a IA gerar essa imagem. Na versão gratuita, os projetos são públicos. Então, as imagens que você criar com IA dentro da ferramenta, elas acabam sendo publicadas aqui para que outras pessoas vejam e até consigam estar utilizando o mesmo comando que você utilizou. Para gerar as imagens privadas, daí a partir de um plano pago. Em histórico fica tudo que você já criou utilizando a ferramenta, então aqui fica todo o registro do que você já fez dentro da ferramenta utilizando a função de inteligência artificial para gerar imagens, e aqui ainda tem o perfil. Volto aqui para projetos, e para começar um novo projeto tem aqui alguns atalhos. Se eu quero criar um mockup, se eu quero vetorizar uma imagem, remover fundo, eliminar alguma coisa da imagem, ou também se eu quero melhorar a qualidade. Mas no caso, clica aqui em criar novo projeto. É uma ferramenta bem simples de mexer, a única coisa é que ela é uma ferramenta em inglês, mas mesmo ela sendo em inglês, vocês vão ver que os comandos de texto ela aceita em português. Então aqui, quando eu quiser gerar uma imagem utilizando IA, eu posso colocar o comando em português que ela funciona perfeitamente. Quando eu crio um novo projeto, ele vai abrir essa tela aqui, e aqui em cima tem um menuzinho, e para cada uma das funções a própria ferramenta traz um videozinho de um tutorial explicando passo a passo como você gerar imagens, como você gerar imagens com texto. Então tem várias funções aqui dentro, como criar mockups, há funções de texto, e aqui para você fazer o upload de arquivos do seu computador para a ferramenta. Então essas são as principais funções da ferramenta. Tem muita coisa legal e a qualidade dela é o que chama bastante atenção. Agora, para gerar uma imagem utilizando IA, eu vou clicar aqui nessa função de imagem, e aqui ele abre uma área onde ele vai inserir a minha imagem. E essa área da imagem aqui, ele abriu com esse tamanho, com essa proporção de 1024 por 1024. Se eu arrastar os cantinhos, ó, eu consigo alterar o tamanho aqui da imagem. Posso deixar maior ou menor. Consigo arredondar os cantinhos também nessa opçãozinha aqui, se eu quiser alterar. Mas aqui eu vou deixar em 0 mesmo. Consigo mudar o tamanho dessa imagem, ó, só arrastando aqui para um lado ou para o outro. Então ela vai de 2:1 até 1:2 e vai mudando aqui o tamanho da minha imagem, a proporção. Vou deixar num quadrado de 1:1. Essa função aqui é quantidade de imagens que ele vai gerar a cada comando de texto, então eu posso diminuir para uma imagem ou aumentar para 2. Acima de 2 imagens, daí é só com o plano pago. Aqui, se eu deixo uma imagem, ele vai usar 1 crédito, e se eu deixo 2 imagens, ele vai usar 2 créditos a cada geração. Aqui não tem como mudar, porque eu estou na versão grátis, então a minha imagem vai ser pública, e essa função
funçãozinha que apareceu agora, que é o clima natalino. Se você que está gerando alguma imagem aí para essa época do ano de Natal, se você ativar aqui, ele vai colocar na sua imagem elementos que remetem ao Natal. Então vou deixar desativada também. E nessa função de criar imagens ainda tem a opção de alterar os estilos. Tem todos esses estilos aqui para você escolher. Então são várias opções e dá para gerar muita coisa aqui dentro dessa ferramenta. Comentei lá no início que eu ia mostrar como você consegue usar essa ferramenta aqui para te ajudar a criar um logo e aí depois fazer as edições. Então é nesse campo que eu vou colocar o meu comando de texto. Vou colocar em português mesmo um comando de texto bem simples, pedindo para criar um logo de uma hamburgueria. Aqui inventei, tá? Qualquer nome, só para utilizar de exemplo, com o nome de burger, nas cores preto, vermelho, laranja e branco, com um símbolo de um hambúrguer desenhado com elementos modernos. Vou deixar nessa função aqui mesmo do Recraft V3, não vou selecionar outra opção, depois você pode testar aí outras opções. E agora é só clicar aqui ó, em Recraft. Aqui gerou duas opções de imagem que eu deixei habilitado aqui para gerar duas imagens. Se você não gostou, é só clicar aqui e gerar novamente. Eu vou utilizar essa primeira aqui de exemplo mesmo, e quando eu clico aqui na imagem, seleciono ela, aparece já um outro menuzinho aqui em cima. O que tem aqui de opções da ferramenta? Essa primeira opção aqui é a edição da imagem utilizando IA. Então você pode selecionar alguma área da imagem, mudar o comando de texto aqui, por exemplo, pedir para a inteligência artificial retirar esse elemento ou substituir por um outro elemento e clicar aqui em modificar área. Você consegue pedir para a própria inteligência artificial alterar a imagem, colocando ou retirando elementos e coisas aqui da imagem que ela gerou. A segunda opção aqui é um seletor da borrachinha para você remover com a seleção de área alguma coisa aqui da imagem. A terceira, que é a tesourinha para remover fundo, então essa opção eu vou utilizar. Clico aqui em remover fundo, aguardo um pouquinho e prontinho, ele já removeu o fundo aqui. Vou dar um zoom aqui na área, só para ficar mais fácil de visualizar. Essa próxima opção é para você pedir para a inteligência artificial alterar um outro fundo, criar um outro cenário aqui para sua imagem. Você também consegue, usando IA, criar mockups, ou aqui, que vai ser o caso para vetorizar a imagem. Aqui eu quero vetorizar esse logo criado, então eu clico aqui, aguardo um pouquinho e olha que legal a qualidade da vetorização dessa imagem. Ele já vetorizou, identificou aqui a paleta de cores e agora eu consigo baixar esse arquivo aqui vetorizado. Como que faz para baixar vetorizado? Você precisa baixar no formato de SVG. Se você baixar em PNG ou JPEG, ele vai baixar a imagem normal, sem fundo, só que com o gráfico de pixel. Para você baixar em vetor, seleciona a opção do SVG. Então clico aqui e eu já tenho a minha logo baixada no arquivo de SVG sem fundo. Quero baixar em JPEG ou PNG, é só selecionar ali também. E aqui eu já tenho também a logo nesse formato baixado. Como eu baixei no formato de SVG, agora se eu quero continuar a edição utilizando o Corel ou Illustrator, como é o caso que eu abri aqui, eu tenho a arte toda vetorizada e posso estar fazendo as edições, alterando cor, alterando os elementos, fazendo a edição que eu quiser. E é isso, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa ferramenta e se gostou dessa dica, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal também, que é muito importante, e até o próximo vídeo.